ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Hoje chegamos ao capítulo 26. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, obrigado pela vida de cada ouvinte. Nós não somos dignos de representar-te, Senhor, mas te agradecemos, Pai, porque podemos ser teus servos, porque podemos ensinar a tua palavra. Nós não temos ideia de quantas pessoas estão ouvindo o programa agora, mas, Senhor, que este estudo possa ser de grande bênção para cada uma delas. Que a tua palavra opere em nossos corações e que o Senhor supra as necessidades de nossas almas. Pedimos pelas pessoas de idade, que talvez se sintam sozinhos agora, que através da tua palavra seus corações sejam confortados. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 26. Sobreveio à terra uma fome. Bem, não é verdade que essas são provações da vida? O fato de sermos cristãos não nos torna imunes às provações e tribulações da vida, amigo. Sobreveio à terra uma fome, e certamente aqueles que viviam lá foram afetados com isso. Eu tenho uma casa no sul da Califórnia. Minha casa está em um lugar onde é possível ter terremotos. Se um terremoto atingir a Califórnia, na área onde eu vivo, eu vou sofrer o mesmo que todos os demais. As provações e tribulações da vida atingem a todos. Bem, o capítulo 26 começa com uma declaração. Sobreveio à terra uma fome. Portanto, Isaac terá que enfrentar um problema, uma grande dificuldade. O fato de que ele é um filho de Deus, ungido por Deus, que vai receber a bênção e a herança de Abraão e a aliança, não significa que ficará isento das provações e tribulações da vida. Isaac descobriu que, apesar de ser um filho de Deus, ele será afetado pela fome. Agora, muitas vezes, as circunstâncias que nos cercam criam certa pressão dentro de nós. A fome que afetou a terra afetará Isaac e vai afetar o seu interior. 100 anos antes dessa experiência, Abraão, o pai de Isaac, havia passado pela mesma situação. Você se lembra do capítulo 12 de Gênesis, onde lemos: havia uma fome na terra, e desceu Abraão ao Egito. Algo que ele nunca deveria ter feito. Descer ao Egito. Isaac sabia dessa experiência do seu pai. Ele tinha escutado essa história várias vezes e ele sabia, através de seu pai, Abraão, que não deveria ir para o Egito. Em outras palavras, ele tinha um problema. Mas a maneira de encarar o problema não é fugir dele, e isso foi exatamente o que ele fez. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Agora veja, tanto o pai como o filho cometem o mesmo erro, no mesmo lugar. O mesmo teste, a mesma prova que Abraão teve que enfrentar, agora Isaac deve enfrentar a mesma coisa. E isso vai afetar Isaac interiormente. Apesar das advertências da experiência de Abraão, seu pai, Isaac parte rumo ao Egito. Então Deus interfere e diz, no versículo 2, não desças ao Egito. O Egito é uma tipologia do mundo. E assim como Deus não queria que Abraão fosse para o Egito, ele também não queria que Isaac descesse para o Egito. De modo que, pelo que vemos, as ações de Isaac são uma réplica das ações do pai. Mas Deus está lidando com Isaac da mesma maneira que ele fez com o seu pai. A palavra de Deus veio a Isaac em tempo de crise. É interessante ver como Deus faz isso por nós. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, muito árduo neste instante. Talvez alguém que está ouvindo o programa está passando por um momento de necessidade, está passando por águas profundas. Você está passando por uma prova, uma tribulação que está trazendo um grande peso, uma grande dor sobre a sua vida. Bem, se esse for o caso, o que você precisa, amigo, é a palavra de Deus. Ouça. E o Senhor apareceu a ele. Agora, Deus não vai aparecer para você ou para mim em um sonho ou em uma visão, mas abra sua Bíblia e leia a palavra de Deus. Estude-a todos os dias e Deus então vai falar com você através dela.
como é importante em todos os momentos, especialmente nos momentos de provação, de crise, buscarmos a Deus e a sua palavra. Imagine por um momento se Isaac tivesse deixado a sua comunhão com Deus. Imagine se Isaac tivesse feito o mesmo que Esaú. Se ele tivesse descido a estrada larga que conduz à perdição, sem esperança alguma. Mas Isaac estava em comunhão com Deus, por isso ele recebe a palavra do Senhor. E vemos que ele foi viver em Gerar. Agora, Deus disse para Isaac ficar em Canaã. Deus nunca disse que ele deveria ir para lá. Isaac não deveria ter ido para Gerar. A mesma razão que o impediu de ir para o Egito deveria ter o impedido de ir para Gerar. Ele não repetiu o erro de Abraão indo para o Egito, mas repetiu o erro de seu pai indo a Abimeleque. Pois lemos, por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Provavelmente esse é o mesmo Abimeleque com quem Abraão tratou. Pode ter sido o mesmo homem. Mas existem alguns estudiosos que pensam que este nome Abimeleque era uma dinastia, que era o título de uma dinastia como faraó ou primeiro-ministro. No entanto, é mais provável que seja o mesmo homem com quem Abraão tratou em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ele disse para Isaac ficar na terra. Ali era o lugar onde Deus o enviou. Você sabe de uma coisa, amigo? Deus nunca vai nos levar para um lugar onde a graça de Deus não pode nos sustentar. E é insensato da nossa parte sair da vontade de Deus, seja qual for a circunstância. Não há desculpa para um crente desobedecer a palavra de Deus, não importa quão difícil for a prova. Quando o apóstolo Paulo estava passando por águas profundas, com seu espinho na carne, ele orou a Deus para ele remover. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Deus não tirou o espinho da carne, mas disse para Paulo, a minha graça te basta. Isso é o que Deus quer ensinar para você e para mim. Ele queria ensinar isso a Isaac, mas Isaac não quis ouvir. Ele foi então até Abimeleque, em Gerar. Deus disse, no versículo 3, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Veja, a aliança que Deus fez a Abraão era uma aliança incondicional. E Deus disse para Isaac ficar na terra de Canaã. Ele não lhe disse para ir para outro lugar, mas ele foi para Gerar, fora da vontade de Deus. Agora Abraão, quando foi para Gerar, cometeu um grande pecado. Isaac está prestes a cometer o mesmo pecado. Mal chegou em Gerar e fez algo que seu pai havia feito, ele mentiu. Quando você precisa mentir, esta é uma prova de que você não está no lugar que Deus quer que você esteja. Não está no lugar da bênção de Deus. Não está no lugar que Deus escolheu. Se eu tiver que mentir, então eu não estou na vontade de Deus, eu estou fora da vontade de Deus. Isso é certo, amigo. Se eu estou dentro da vontade de Deus, então não tenho motivo algum para mentir. E Deus lhe prometeu no versículo 4, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Observou isso? Está afirmando, está confirmando a bênção pronunciada sobre Abraão, e depois diz, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Agora no versículo 7 lemos, então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era ela formosa à vista. Amigo, quando estudamos sobre Abraão no capítulo 12, vimos que essa prática comum dos reis pagãos, ter um harém, isto era normal. Um rei pagão nestas terras poderia ter quantas esposas ele quisesse. No entanto, nunca poderia pegar a esposa de outro homem. Se fizesse isso, teria uma sentença de morte. E eles sabiam disso. Mas se um homem aparecesse com uma bela esposa, uma mulher atraente, e o rei pagão a quisesse, então ele poderia fazer arranjos para assassinar aquele homem. Dessa forma, a mulher se tornaria viúva e o rei poderia torná-la parte do seu harém de modo legítimo. Então Isaque disse, é minha irmã. Abraão cometeu esse pecado 2 vezes, ele mentiu 2 vezes.
uma vez no Egito e outra em Gerar com Abimeleque. Agora Isaque, o seu filho, repete a mesma mentira. É interessante, amigo, como os nossos pecados se transmitem. Os nossos maus hábitos são transmitidos para a nossa descendência. Quantas vezes nós dizemos para os nossos filhos, não faça isso ou não faça aquilo, e nós somos culpados das mesmas coisas. Os nossos filhos não são estúpidos. Eles veem quando pecamos e eles repetem os nossos pecados. E nós dizemos aos nossos filhos, não faça o que eu faço, mas sim o que eu digo. Mas devemos ser exemplo, amigo, tanto na prática como no ensino. Não podemos pregar uma coisa e fazer outra, portanto, vemos que Isaque está repetindo o pecado de seu pai. Abraão cometeu o mesmo pecado. Vamos continuar lendo. Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, versículo 8. Quantos dias? Bom, eu não tenho ideia. Mas aí lemos. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Seja o que for que eles estavam fazendo, o afeto mostrado por Rebeca não era o mesmo que demonstraria pela irmã dele. Então Abimeleque suspeitou que ela não poderia ser a irmã de Isaque. Os irmãos não andam juntos e se acariciam. Então Abimeleque pensou, algo está errado aqui. Ela não pode ser sua irmã. E chegou à conclusão de que Isaque e Rebeca eram marido e mulher. Ora, Abimeleque já tinha experimentado esta situação. Ele tinha lidado com o pecado de Abraão. Vimos isso nos capítulos anteriores. Ele sabia exatamente o que Abraão tinha feito. E aqui está Isaque com a mesma mentira. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Por que você mentiu? Sabe, amigo, eu creio que somos todos mentirosos. Creio que a mentira faz parte da nossa natureza caída. Agora, quando nascemos de novo, temos a nova natureza, a natureza divina, que nos diz para sermos verdadeiros. Devemos sempre dizer a verdade. É tão fácil mentir. Sei que para alguns é mais difícil dizer a verdade do que para outros. Nenhum de nós é perfeito nesta área. Somos todos mentirosos e estamos dispostos a enganar se vamos tirar proveito disso. Creio que a última coisa que o mundo espera de um crente é que ele minta. Os incrédulos esperam que falemos a verdade. Paulo, quando escreveu para as igrejas, lhes disse para não mentir uns aos outros. Nos 10 mandamentos diz, não dirás falso testemunho. Mentir é abominação. Deus odeia a mentira. Ele não odeia o mentiroso, mas odeia a mentira. Portanto, devemos sempre dizer a verdade em todas as circunstâncias, sob todas as condições. Veja, a mentira não apenas nos prejudica, mas prejudica a outros também. Coloca os outros em uma falsa posição, especialmente se acreditam de todo o coração e sinceramente na mentira que foi contada. Na Bíblia vemos que Satanás é o pai da mentira. E mentira é a base da linguagem do diabo. Portanto, quando mentimos, estamos simplesmente seguindo os passos de Satanás. Ele é um mentiroso, sempre foi, desde o princípio. Desde a primeira vez que se relacionou com o homem, em Gênesis capítulo 3, ele mentiu. Ele mentiu para Eva. Esse é o seu estilo. Então Abimeleque disse, por que você fez isso? Em outras palavras, por que você mentiu? Você não deveria ter feito isso, é completamente desnecessário. Então ele foi para o seu povo, e o versículo 11 diz, quem tocar neste homem ou sua mulher, certamente morrerá. E Deus interveio. Abimeleque já tinha passado por isso. Você lembra de quando Abraão mentiu para Abimeleque? Deus fechou o ventre de todas as mulheres dos filisteus, do reino de Abimeleque, para que nenhum bebê nascesse? Bom, em poucos anos a nação não existiria mais, seria extinta. Deus tem sua maneira de lidar com essas coisas. Então vemos que Abimeleque sabia disso, por isso disse que se alguém tocasse em Isaque ou em sua esposa, morreria. Imagino que Isaque, assim como seu pai Abraão, deve ter se sentido muito mal com sua mentira, envergonhado pelo fato de ser um incrédulo o repreender. O incrédulo teve que dizer, você mentiu. Isso é vergonhoso. Tenho certeza que Isaque se sentiu muito envergonhado. O rei, na verdade, estava dizendo, não é justo você mentir para mim.
Você não deveria ter feito isso. Você poderia ter dito a verdade. Bem, Isaac não teve nenhum problema em aceitar a palavra de um rei pagão, mas não aceitou a palavra de Deus. Quantas vezes temos a mesma falta de fé em Deus? Isto é o que Isaac fez, algo insultante, e isto é o que muitas vezes nós fazemos. Agora a história se torna um pouco mais agradável. Depois de ler sobre a fome e a mentira de Isaac e o seu fracasso, o versículo 12 diz: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Por que Deus abençoou a Isaac e o fez prosperar? Bem, simplesmente porque ele fez uma promessa incondicional a Abraão. Isaac era o herdeiro dessa promessa. No capítulo 26, versículo 3, Deus disse: E serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Te abençoarei. Deus, amigo, não poderia voltar atrás em suas palavras. Deus nunca quebra uma promessa. E Deus havia prometido uma bênção incondicional para este homem. Merecer? Não merecia, nenhum de nós merece. Mas ele tinha feito essa promessa, e é incondicional. Agora nós sempre pagamos por nossos pecados. Nós colhemos o que semeamos, e Isaac não vai ser diferente, ele vai pagar por isso. Mas não perderá a bênção. Há bênçãos espirituais que o Filho de Deus recebe que nunca podem ser revogadas. Efésios 1, versículo 3 diz: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vemos então que Isaac prosperou em quase tudo o que fez. Se plantava grãos, estes cresciam em abundância. Se plantava árvores frutíferas, estas cresciam também em abundância. Se tivesse gado, ele multiplicaria-se de grande maneira. No versículo 13 lemos: E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E no versículo 14 lemos: E tinha possessões de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Eles o invejavam, e com razão. Ele era um estrangeiro, está em uma terra que não lhe pertence. E os filisteus pensavam: Este homem vem e Deus o faz prosperar, tem mais gado, mais servos. O que significa que no caso de um conflito, terá mais homens para lutar? Na tipologia do Antigo Testamento, os filisteus sempre representam as pessoas não salvas. Pessoas que possuem algo que não é deles. Os filisteus tinham uma ascendência grega e haviam se apropriado da terra que Deus tinha dado a Abraão e a sua descendência. Mas eles não chegaram à terra da maneira de Deus, através da redenção, crendo nas promessas de Deus. Eles chegaram de outra maneira. Eles se estabeleceram aonde não poderiam. Eles se estabeleceram aonde não pertenciam. E eles ficaram ali, como inimigos contínuos do povo de Deus. Portanto, eles representam os incrédulos, que tomam lugar na igreja, opondo-se aos cristãos verdadeiros. Esse é o filisteu. E vemos que Isaac está nesta terra, e como veremos, isso cria um grande conflito. Agora o versículo 15 diz: E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Em outras palavras, ele encontrou oposição. Todos os poços que Abraão cavou, os quais Isaac tinha herdado, os filisteus foram e encheram de pedra e terra até cobri-los. E Abimeleque viu que isso não iria funcionar. Então disse para Isaac no versículo 16, para pegar todos os seus pertences e ir embora. Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Se você for, será melhor para ambos. Não é terrível quando um incrédulo precisa dizer para um crente os princípios bíblicos da separação? Os crentes, muitas vezes, se reúnem com pessoas que não deveriam se unir. Se associam com aqueles com quem não devem se associar. E, eventualmente, o incrédulo tem que dizer: não temos nada em comum, porque você não segue o seu caminho e eu o meu. Se o crente torna as coisas claras desde o princípio, honra a Deus e é bênção para outros. Então Abimeleque diz para Isaac: é melhor você ir. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Ele se foi da presença de Abimeleque, mas não foi muito longe. Bem, vamos continuar falando sobre isso no próximo programa. O nosso tempo por hoje acabou. Em nosso próximo encontro, vamos continuar com esse estudo maravilhoso de Gênesis.
que tem me abençoado e espero que também esteja abençoando a sua vida. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.